Aqui não é igual da Débora Setti não, aqui é super... E aí, pessoal que curte a Liga Azul, tudo bom? Só para mandar um recado para a galera que acompanhou hoje o chat mais cedo, eu falei um minuto com o Bertrand porque ele já estava com horário, então não tive como conversar muito. Pessoal, acho que hoje pela primeira vez eu vou fazer uma live, mas acho que é pela primeira vez eu faço uma live assim muito triste, né? Normalmente as lives da Liga Azul a gente assim, a gente é a gente conversa muito, ri bastante, mas eu acho que hoje pela primeira vez eu não vou conseguir rir, porque é um assunto muito delicado, um assunto que eu estava conversando assim realmente me deixou muito para baixo, eu fiquei muito triste, que é a situação da Venezuela. Eu tô aqui com, deixa eu ver se é que pega, acho que não vai pegar não. Não, mas não vai pegar, não vou conseguir. Ter que deixar assim porque não estou conseguindo girar o aparelho. Ok. Que é o Roderick, que ele é do movimento Rumbo Libertado, falei direito? Sim, Sí, habla bien. Ele fala bem português, fala um espanhês, né? Portunhol. Eu hablo portunhol, ele habla espanhês. Tá bem. Então, É assim, é assim. mas é um assunto que me deixou realmente muito triste, porque é a situação da Venezuela. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Venezuela no colégio, eu estudava a Venezuela como um país muito próspero e na verdade acho que um dos países mais prósperos e economicamente mais estáveis da América do Sul. E hoje a Venezuela está numa situação muito complicada e nada melhor do que um cientista político, um venezuelano, para falar para a gente o que está acontecendo lá no país. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Roderick Navarro, faz parte de um movimento que se chama Rumbo Liberdade, que para a Venezuela estamos lutando pela nossa liberdade, porque agora a gente tem uma ditadura comunista que é amigo do Lula da Silva e Dilma Rousseff e que han destruído o meu país. As pessoas no meu país estão morrendo de fome, não tem medicinas, não tem emprego. A inseguridade é inacreditável. As pessoas estão fugindo da Venezuela para encontrar outra vida em outro país, tá? Por isso que na fronteira com Brasil e Venezuela há mais de 40.000 venezuelanos lá e que isso representa um problema importante para o sistema brasileiro. Mas é porque em Venezuela existe uma situação que é inaguantável. Então, estou aqui para falar com você sobre isso e também muito obrigado pelo convite. Pessoal, quem tiver pergunta pode mandar, mas hoje vai ser um chat temático, tá? Então não é qualquer pergunta que a gente vai estar respondendo. Eu estava conversando com o Roderick sobre um vídeo que viralizou porque o vídeo é um pouco bucólico, né? Ele chega quase ali à fronteira do ridículo, que é de um grupo chamado Levante Popular da Juventude, que eles estão dançando e cantando uma música, Tô com Maduro, Cintura Solta. Eu acho que vocês devem ter acompanhado isso. Tá difícil para segurar aqui, porque esse vídeo viralizou bastante. Roderick, quando você olha esses jovens, esses estudantes dançando em celebração a Maduro, você que viu tanto estudante sofrendo, e a gente acompanha na televisão que tanto estudante que está se manifestando contra esse governo ditatorial está morrendo, isso para você é como se fosse uma bufetada no meio da cara? Sim, é uma coisa que é lamentável porque são pessoas que não conhecem as consequências do comunismo. O comunismo está assassinando muitos jovens na Venezuela. Quando essas pessoas estão aí dançando para Maduro, que é um assassino, que é um narcotraficante, que é o protetor do extremismo islâmico e que também é um corrupto, essas pessoas demonstram que não têm conhecimento nenhum de que o que acontece na Venezuela. Então, eu acho que são pessoas que são de atitude escravo, porque um escravo não pode somente pode celebrar a um assassino, tá? E um comunista como ela. Então, eu acho que vocês brasileiros têm esse tipo de pessoas que são poucas pessoas, sim? Finalmente, mas é lamentável. E assim como essas pessoas estão aqui no Brasil dançando para Maduro,
Também há outras pessoas em outros países, como a Bolívia, El Salvador, a Cuba, também na Argentina. Tem pessoas que acompanham o Maduro, porque esse é o projeto do Foro de São Paulo. O projeto do Foro de São Paulo é um projeto continental, político, cultural, econômico para destruir a nossa região, para empobrecer os nossos povos latino-americanos, para eles pegar o poder e enriquecer, sim? E não deixar que as pessoas possam ser livres para eles fazerem encontrar sua felicidade. Então, isso é o que está detrás de toda essa cultura e todo esse comportamento que é lamentável e, por supuesto, eu tenho que rechazar. Rodrigo, a gente tem observado que alguns partidos, como por exemplo o PT, o PCdoB, o PSOL, se eu não me engano também, eles reiteradamente manifestam apoio a Maduro. Esse ano a gente tem eleição. O que você tem a dizer para o eleitor brasileiro? Foge desses partidos ou vota que estão bem acompanhados? Eu acho que aqui no Brasil, com este processo eleitoral, vocês têm aqui uma oportunidade importante. Não somente vocês fez um impeachment para Dilma, que era uma boa amiga do Maduro e que representava o projeto político do Foro de São Paulo que deixou Lula da Silva. Mas agora vocês têm uma possibilidade de mudar tudo isso. Aí há candidatos que estão falando sobre a liberdade econômica, sobre mudar o sistema político do Brasil, de tirar todo o projeto do Foro de São Paulo, que tem empobrecido, que tem enfraquecido o sistema político brasileiro, e que também tem o Brasil acompanhando seus projetos políticos narcotraficantes, assassinos, como é o projeto do Maduro. Eu acho que isso é muito legal. Vocês brasileiros têm pessoas importantes que estão fazendo coisas, que estão projetando um novo Brasil para vocês, como por exemplo o projeto do Luiz Felipe Orleans de Bragança, príncipe, que ele está trabalhando no que é uma nova constituição para o seu país. Ele tem um livro que se chama Porque o Brasil é um País Atrasado, e ele é muito bom aí. Você já leu esse livro? Algumas coisas. Algumas coisas? Sim, alguma coisa. Pô, tinha que falar que leu tudo para... Não tudo, não tudo. Em espanhol se fala assim. Não tudo o livro, mas aí há coisas muito interessantes que se você pega o livro, você vai compreender o que é o projeto do futuro do Brasil que eles estão sugerindo. Ela está apoiando o Jair Bolsonaro, que tem um projeto muito bom para o Brasil, no que tem que ver com segurança, com empequenecer o Estado, baixar os impostos é outra coisa, que vai fazer um país melhor. Vocês são um país inacreditável. Então, eu acho que vocês brasileiros têm que ir a votar. Não podem deixar que os amigos de Maduro peguem do poder e destruam o Brasil que vocês têm, que é muito bonito e que eu estou muito grato pela consideração que vocês têm aqui por acaso venezuelano. Posso mudar um pouco de assunto, mudar um pouco o rumo? Eu estava conversando com o Rodrigo, ele não faz parte do movimento monárquico brasileiro, mas como a gente está em ano de eleição e a situação... Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Depois de ser entrevistado pela Débora, ser entrevistado por mim é uma vergonha, né? Porque é uma decadência, né? Tranquilo. Mas um dia a gente chega no nível da Débora, ela é realmente espetacular. Okay. Mas, como estava falando, pessoal, o Rodrigo ele não é do movimento monarquista brasileiro, até porque ele tem uma pauta da própria reestruturação do país dele, que hoje passa por uma situação muito delicada graças ao comunismo, mas eu estava conversando um pouco com ele sobre o movimento monarquista, que de alguma maneira ele acabou conhecendo, né? E eu queria saber o seguinte, Rodrigo, você tem muito contato com os monarquistas do Brasil, só com a Deusati, como é que é? Eu conheci a Deusati é uma grande amiga. Ela ha falado para mim que essa história do monarquismo aqui no Brasil eu não conhecia. Eu cheguei aqui, estava em Venezuela, eu não conhecia a história do Brasil e a grande história que vocês têm aqui sobre Dom Pedro II e a família real, e que aconteceu aqui e que era importante para o desenvolvimento do mundo. Como isso aconteceu também, tive que ver com a história da Venezuela também,
muito interessante para mim. Aí eu conheci também a Luiz Felipe Orlando de Bragança, suas ideias. Eu acho que vocês têm aqui um movimento muito legal. Vocês brasileiros têm que valorar sua história, uma história que foi foi mudada por os comunistas, para tratar de esconder tudo o que representa a sua identidade como brasileiro. Rodrigo, e quem quiser ajudar, porque assim, acho que tudo tem custo, né? Com certeza o movimento que vocês fazem tem um custo, tem uma demanda, né? E quem quiser ajudar, como é que faz? É pela página? Vocês têm algum número específico? E-mail? Sim, as pessoas que quiserem ajudar o Rumbo Liberdade, a nossa luta contra o comunismo e para tirar o Maduro do poder, podem entrar a rumboliberdade.org. Aí hay uma parte que fala donações. Eles podem fazer a contribuição se vocês quiserem. Tá. Posso fazer para você um convite ao vivo para te deixar bem sem graça, para você não negar? Como? Puedo hacerte... Hermanos, ahora en español, porque no comprendió. Entonces, quien no habla español, yo recomiendo que hagas CCA, porque es la mejor escuela de idiomas. Okay. Yo voy a hacerte una invitación al vivo para que tú no puedas recusar la invitación. Ok. Dia 7 de setembro você vai estar aqui em São Paulo? 7 de setembro. Estarás acá? Eu acho que sim. Crees que sim? Eu acho que sim. Você participaria conosco do Bandeiraço? Bandeiraço? Bandeiraço. Não, primeiro de sim ou não, depois eu te explico. Que isso, claro. De sim ou não. Confia em mim ou não confia? Sim, tá bom. Então participa? Sim. Bandeiraço é um suicídio coletivo. Não, sacanagem. Imagine. Sacanagem. O Bandeiraço é um ato que nós monarquistas fazemos. Já é o terceiro ano que nós fazemos o Bandeiraço. Okay. No dia 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, nós vamos às ruas com a bandeira imperial e com aí varia de localidade, com um panfleto para fazer esse chamamento ao resgate da nossa memória histórica e também para mostrar que o Brasil pode ter uma opção além do presidencialismo. Iria? Beleza, claro que sim. Pessoal, com muito gosto. Com muito gosto, eu acompanho vocês. Então tá, eu não vou estar aqui, né, porque eu sou do Rio, mas se quiser você pode ir ao Rio. Ok. Beleza. Mas o Bandeiraço de São Paulo é bem animado. Assim, pra gente finalizar, que eu não vou tomar muito tempo dele, posso fazer um ping-pong com você? Eu vou fazer uma pergunta e uma resposta. Beleza. Beleza? Assim, só pra esquentar. Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. Coca-Cola ou Pepsi? Burger King ou McDonald's? Burger King. Burger King. Um país onde o comunismo tenha dado certo? Nenhum. Um país onde tenha dado errado? Onde quê? Um país onde o comunismo tenha dado errado? Un país donde el comunismo no haya logrado bien. ¿Lo haya logrado bien? No, ningún país lo ha logrado bien. Dígame uno. ¿Un país bom com comunismo? Não. Vamos ver se as minhas aulas do CCA valeram a pena. Um país donde el comunismo haya logrado... Ninguno. Mas se o projeto comunista é destruir a população, em muitos países, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a Venezuela, mas onde seja bom, próspero, liberdade de expressão econômica, não existe. Muro de Berlim ou cortina de ferro? Cortina de ferro. Cortina de ferro. Coreia do Norte ou Cuba? Nenhuma das duas. Alemanha Oriental ou, vamos ver, Venezuela? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Torturar preso político ou matá-lo sem tortura? Nenhuma das duas. Nenhum dos dois. Liberdade econômica ou controle estatal? Liberdade econômica. Isso aí. Rodrigo, vou agradecer aqui o seu tempo, ter se disponibilizado. Obrigado, irmão. Eu estou aqui em São Paulo e é bom a gente conversar, por mais que às vezes a gente faça aqui umas brincadeiras para descontrair, mas a situação da Venezuela tá muito séria e nós, como latino-americanos, como essa grande família que nós somos, a gente fica muito triste de ver um país que tem um povo
tão maravilhoso, um povo que é tão acolhedor, tá sob esse julgo. Então, conta comigo no que você precisar, porque Obrigado. essa briga não pode ser uma briga dos venezuelanos, é uma briga que é de todos, porque enquanto um latino-americano estiver sofrendo, todos nós sofremos juntos, não tem como ficar separado. E essa luta contra o totalitarismo estatal deve ser uma luta de todos, por isso que não podemos permitir o avanço dessas pessoas que são avessas à democracia. Inclusive, só um dado, eu estava fazendo uma pesquisa para fazer banner para a Liga Azul, questões dos países monarquistas, que são dos países monárquicos, são mais democráticos ou não. E eu vi o seguinte, pessoal, a Venezuela tem entre os países mais, está entre os 10 países com menos democracia do mundo. Ou seja, é plenamente uma ditadura. E é nosso papel, enquanto latino-americano, lutar para que esses nossos amigos, nossos irmãos, que têm uma história tão parecida com a nossa, não sofram o que estão sofrendo. Meu amigo, muito obrigado aí. Muito obrigado pelo convite. Desculpa não ser uma conversa tão técnica como é com a Débora, como foi com a Débora, né? Imagina, mas a gente aqui vai quebrando um galho. Tá bom. Um abraço para todo mundo, galera, e Ave Império.